está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 124, ele é de uma beleza singular. Ele está dentro de uma categoria que no Saltério nós conhecemos como Cântico dos Cânticos, o Salmo de Romagem, que vai do 120 até o 134. Romagem significa uma peregrinação, uma caminhada com o objetivo de se chegar num lugar religioso. Como é um contexto judaico, os judeus iam em direção ao templo, e nessa caminhada eles iam entoando esses salmos de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor. E o Salmo 124, ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque o autor desse salmo é Davi, e não conseguimos precisar o contexto em que esse salmo nasceu. Diferentemente do Salmo 32 e do 51 também, que é de autoria de Davi, nós sabemos que o contexto foi aquele pecado que ele caiu com Batseba, de adultério e o arquitetamento da morte de Urias. Alguns comentaristas, como Augusto Nicodemos, eles vão sugerir, e outros também, que o contexto que esse salmo foi escrito foi aquela passagem que ele enfrenta Golias e ele vence aquele gigante. E naquele contexto ali de vitória, nasce esse salmo. Outros vão dizer que foi naquele contexto onde Saul estava perseguindo ele, e ali também o Senhor o preservou, e ele escreveu esse salmo. E outros também vão sugerir que foi naquele contexto onde Absalão, seu filho, tenta usurpar o seu trono, e teve toda aquela situação, seu filho morre, e ali nasce esse salmo. Mas uma coisa assim interessante, que a gente precisa notar e observar, que independente do contexto ser uma incógnita, o que fica bem claro aqui como luz do dia, é que o Senhor agiu em favor do seu povo. Por isso que o texto, ele diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. A grande ideia, ao meu ver, desse salmo aqui, é a seguinte: Deus está do lado do seu povo, e Ele intervém com livramento em favor do seu povo eleito. Então, isso traz uma segurança, uma paz ao nosso coração, saber que Deus está do nosso lado. Deus, ele não é contra nós, Deus é por nós. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8. A divisão do Salmo, do verso 1 ao 5, eu dei como a seguinte: o que teria acontecido se não fosse o Senhor? Nós vamos ver aqui no texto, verso 1 ao 5, o que teria acontecido se não fosse o Senhor? E do verso 6 ao 8, por que não aconteceu? O Senhor agiu em favor do seu povo. É interessante notar que quando nós fizemos a leitura aqui, a palavra Senhor, ela aparece 4 vezes nesse salmo, no verso 1, no verso 2, no verso 6 e no verso 8. Senhor, o Iavé, o nome pessoal e aliancístico de Deus para a nação de Israel, o Deus que se revelou a Abraão. Então, aparece aqui 4 vezes só nessa porção de 8 versos, mostrando aqui que é o Senhor que guarda o seu povo. Nesse salmo também ele vai usar 5 metáforas com um grau de destrutibilidade muito grande, mostrando que seria inescapável o povo de Deus sair ileso se não fosse a intervenção de Deus. E nós vamos acompanhar aqui, durante a exposição, cada metáfora dessa, a explicação de cada uma, para a nossa edificação. Como eu disse, esse salmo é um salmo
de romagem ou cântico de peregrinação, onde os judeus de toda parte da Palestina, eles saíam em caravanas com as famílias, rumo a Jerusalém, por conta das festas que tinham, tabernáculos, Pentecoste, Páscoa, e eles iam lá para servir a Deus, para adorar, levar sacrifícios para sacrificar ao Senhor, e eles iam na caminhada entoando esses salmos. Eu quero ler aqui um extrato de um comentário do Matthew Henry, que foi um pastor puritano. Ele comentando esse salmo, o 124, ele vai dizer o seguinte: Davi escreveu esse salmo por ocasião de alguma grande libertação que Deus operou para ele e seu povo, livrando-o da ameaça de algum grande perigo, que provavelmente teria arruinado eles todos. Ao cantar esse salmo, devemos ter em mente, além da aplicação dele a qualquer libertação particular operada em nós ou em nosso povo, a grande obra redentora de Cristo, por meio da qual fomos salvos dos poderes das trevas. Então, aqui esse salmo reflete também a obra de Cristo em nosso favor. Você imagina só a nossa situação, mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, e se não fosse a intervenção de Deus para nos salvar. O homem, no seu estado natural, ele não quer Deus, ele quer fugir de Deus. Ele não quer buscar a Deus, ele quer buscar os prazeres da sua natureza, que é inclinado ao mal. Mas louvado seja Deus, porque no meio da nossa morte, da nossa miséria, o Senhor nos olhou e nos atraiu com o seu amor para o seu reino e nos chamou de filho. Isso é maravilhoso. Então, esse salmo também, ele traz esse sentido ao nosso coração também, como o Matthew Henry também traz nessa explicação. Outra situação também interessante nesse salmo, o Charles Spurgeon, que foi um pregador batista muito competente do século XIX, ele também comentando esse salmo, ele vai dizer o seguinte: o Salmo 124 é um salmo típico profético. Ele apresenta a condição da igreja neste mundo, cercada por inimigos implacáveis em seu ódio, enlouquecidos pela ira e desejosos da destruição dela. Ele dá a certeza da preservação da igreja e seu contínuo triunfo, porque o Senhor é seu Deus. Então, quando nós olhamos para esse salmo, como diz aqui o nosso querido Spurgeon, ele é um salmo também que aponta para a igreja do Senhor. A igreja, desde o seu nascimento até hoje, ela tem sofrido perseguições de todas as formas. Se você pegar e ler a história no primeiro século, os Césares de Roma tentaram de todas as formas parar o progresso do cristianismo, mas eles não conseguiram e nunca vão conseguir. A igreja de Cristo, ela pode ser perseguida, mas ela jamais será destruída. Porque lá em Mateus 16, 18, Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém por isso? Que nós somos uma igreja, embora perseguida, mas o nosso Senhor, Ele guarda a sua igreja e o seu povo. O verso 1, ele começa assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Eu gosto dessa expressão, olha só, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Israel que o diga. Aí ele repete a mesma expressão para enfatizar.
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Então percebe aqui a ênfase, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não teríamos condições, o povo de Israel, o próprio Davi, não teria condição nenhuma. Se nós usar esse salmo aqui como pano de fundo, naquela situação de Golias afrontando Israel, o povo não teria condições de vencer aquele gigante. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor estava com o seu povo, e Ele sempre estará conosco. O Lutero, o grande reformador do século XVI, tem um extrato dele acerca desses 2 versos, ele vai dizer o seguinte: esta repetição não é inútil, pois enquanto estamos em perigo, o nosso temor é desmedido. Mas uma vez passado o perigo, nós imaginamos que ele foi menor do que realmente foi. E esta é a ilusão de Satanás, para diminuir e obscurecer a graça de Deus. Portanto, com esta repetição, Davi incita o povo a ter mais gratidão com Deus pela sua graciosa libertação e amplia os perigos que eles tinham passado. Com isto, aprendemos como pensar nos nossos problemas e aflições passados, porque o sentimento da graça de Deus, para que o sentimento da graça de Deus não desapareça de nossas mentes. O Spurgeon, também comentando esses 2 versos, para me seguir aqui a linha de raciocínio, ele vai dizer assim: não fosse o Senhor e a nossa ajuda nos viesse de todas as criaturas unidas, não haveria como escaparmos. É somente porque o Senhor vive, é que o seu povo está vivo, que possamos ser resgatados de toda a confiança no homem, por meio de uma santa confiança no nosso Deus. Uma santa confiança no nosso Deus. Então, Davi já começa esse salmo dando toda honra a Deus, reconhecendo que se não fosse o Senhor, não haveria salvação escapatória para o seu povo. E nós precisamos também confiar em Deus em meio às adversidades que se levantam na nossa caminhada cristã. O Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Então, você entrega o seu caminho ao Senhor e confia. Qual o propósito? E o mais Deus fará. Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que está ao nosso lado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer algo muito interessante acerca dessa questão Deus ao nosso lado. Ele vai dizer assim: Deus ao nosso lado nada mais é do que aquilo que na Bíblia e na teologia nós chamamos de a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. Deus fez uma aliança com o seu povo. Dentre a humanidade, Ele escolheu aqueles com quem fez uma aliança selada no sangue de Jesus, prefigurada pelo sangue dos animais no templo do Antigo Testamento. Nessa aliança, Deus diz que é o nosso Deus e que somos o seu povo e está ao nosso lado. Isso significa, então, em termos práticos, que Deus age com o nosso que Deus age em nosso favor, nos liberta de perigos, nos livra não somente de situações de riscos materiais, mas mais ainda de situações de risco espiritual. Ele nos protege, nos corrige, nos sustenta, nos guia aqui neste mundo, porque Ele é o nosso Deus
e somos o seu povo. Ele está ao nosso lado. A doutrina da aliança que Deus fez conosco, selada pelo sangue de Cristo. Há um hino que o ministério canta aqui, muito bonito. A primeira frase, um dos versos do hino diz assim, ó, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus, pela graça. Eu quero citar um verso, Hebreus 4, 14 ao 16, diz assim, texto belíssimo da Bíblia Sagrada. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, o portanto aqui no verso é interessante, porque é um elo vital de conexão com aquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, portanto, já que ele é o nosso sumo sacerdote que adentrou os céus, já que ele se compadece das nossas fraquezas, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com medo, com incredulidade? Não, aproximemo-nos com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Um trono de graça, que expressão lindíssima, amado. Desse trono de graça emana graça. Por isso que quando Paulo foi acometido daquele espinho na carne, ele orou para Deus tirar aquele espinho. E qual foi a resposta divina? A minha graça te basta. Que coisa linda, né? O espinho não foi removido, mas Deus acrescentou graça à angústia, à aflição que Paulo estava vivendo. Eu quero aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração. Quem sabe você está passando uma situação difícil, adversa. Você vai orar e a situação pode não melhorar, mas Deus vai injetar graça, ânimo, para você continuar na caminhada. É aquela oração que São Francisco de Assis, que foi um homem muito piedoso, ele fez. Ele disse assim, Deus, dai-me forças para suportar aquilo que eu não posso mudar. Gravou aí? Dai-me forças para suportar, Deus, aquilo que eu não posso mudar. Tem situações na nossa vida que não tem como mudar, mas a graça de Deus ela é abundante. Por isso que João 1,14 ele vai dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu gosto dessa expressão aqui, cheio de graça. O verbo não habitou entre nós cheio de ira e de juízo, senão não tinha igreja. Não, ele habitou cheio de graça e cheio de verdade. O trono de graça, e o mais lindo, é que pela obra de Cristo, no Calvário, nós temos acesso a esse trono de graça. A nossa comunhão com Deus é a partir da nossa união com Cristo. O pecado que outrora fazia separação entre nós e Deus, Jesus levou sobre o Calvário. E hoje você pode ter acesso ao trono da graça. Você pode se ajoelhar e dizer, Abba, Pai. O nosso Deus é maravilhoso. Ele está do nosso lado. Então, nos primeiros 2 versos, essa expressão se repete. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Aí do verso 3 ao 4, ele vai falar aqui de três metáforas, para mostrar o grau, a iminência da destruição que seria se não fosse o Senhor. Vou ler o verso 2 novamente para a gente entender aqui a sequência do pensamento do autor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Então, aqui a primeira metáfora, engolido vivos, aqui o Davi usa a metáfora de um terremoto. Imagina um terremoto, aquele que aconteceu lá em Números, capítulo 16, na rebelião de Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e o verso 31 e 32 diz assim, e aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens dele. Imagina a situação, a terra se abriu como uma boca, engoliu toda aquela congregação de rebeldes. Davi está dizendo aqui que se não fosse o Senhor, os inimigos teriam feito como um terremoto, teriam engolido eles. Mas louvado seja Deus, porque Deus estava do lado de Davi e do povo. Por meio da obra de Cristo também está do nosso lado. Está conosco. Ele prossegue dizendo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Agora ele sai da metáfora do terremoto e usa aqui outra metáfora. Ele vai comparar os seus inimigos como a fornalha acesa. A sua ira se acendeu contra nós. É aquele texto lá de Daniel capítulo 3, lembra? Que aqueles 3 jovens não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor erigiu, e eles não se prostraram, e o texto diz que a ira do rei se acendeu sobremaneira, e ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogou aqueles 3 meninos dentro da fornalha. Mas só que passou um tempinho, quando ele olhou, não tinha mais 3, tinha 4. E ali ele teve que reconhecer que o Senhor entrou dentro do fogo para socorrer os seus servos. E aqui Davi está dizendo, se não fosse o Senhor, quando a ira dele se acendeu contra nós, não haveria nenhum tipo de escapatória. E ele continua no verso 4. Agora ele vai usar, no verso 4 e o verso 5, ele vai usar aqui a metáfora de uma enchente. Acompanha aí, por gentileza. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Davi compara os seus inimigos aqui a uma inundação. Imagina um rio que se avoluma e irrompe por cima das margens e arrasta tudo o que está em sua frente. Quem aqui já passou por algum tipo de enchente sabe como o grau de destruição é muito grande. Não tem como tirar nada, não dá tempo de... Você tem que sair com a roupa do corpo, porque não dá tempo. Quando vem com pressão, não tem como escapar. Por isso que essas metáforas aqui são para mostrar realmente que não teria como o povo sair ileso se não fosse a ação de Deus. Por isso que no salmo que nós lemos aqui aparece 4 vezes a palavra Senhor e Yahvé, o Deus que se revelou à nação de Israel. Se não fosse o Senhor,
Os inimigos teriam engolido vivo Davi e o povo. A ira dos inimigos teria consumido o povo como se fosse uma fornalha, um incêndio, e as águas teriam passado como uma enchente por cima do povo. Mas aí vem o verso 6. Vem o verso 6. Se a primeira parte, do 1 ao 5, é o que teria acontecido se não fosse o Senhor, do verso 6 ao 8, por que não aconteceu? Porque o Senhor agiu em favor do seu povo. Ele começa assim o verso 6. Bendito seja o Senhor. Então ele já começa reconhecendo que foi a mão de Deus. Bendito seja o Senhor. E nessa porção aqui, no verso 7 e 8, ele vai usar mais duas metáforas para mostrar o grau de perigo que os inimigos ofereciam a ele e à nação de Israel. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A metáfora que ele usa aqui, que Davi compara aqui aos seus inimigos, é de um leão em busca da sua presa. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram um documentário que tem na National Geographic que mostra do mundo animal e mostra o leão, a habilidade que ele tem para pegar as suas presas. Por isso que ele é considerado o rei da selva. Porque se ele conseguir pegar, e o bote que ele dá é certeiro, é bem na jugular, é no pescoço, é impossível um animalzinho daquele sair das garras do leão. É impossível um animal, qual seja, uma gazela ou uma ovelha, sair das garras de um leão. Mas aqui o texto está dizendo, ó, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. É como Daniel, lá na cova dos leões. Quando o rei chegou lá no outro dia, com a voz triste, chamou Daniel, lá de dentro da cova, Daniel falou, vive o rei eternamente, eu estou vivo, porque Deus interveio em favor do seu povo. Se a metáfora que Davi usa aqui é a de um leão tentando pegar o povo de Deus, eles não conseguiram, porque o leão da tribo de Judá estava agindo em favor do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos deu por presa aos dentes deles. Aleluia. E aqui ele continua, e ele vai usar outra metáfora aqui, do verso 7. A nossa alma foi salva. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Então, essa última metáfora aqui, Davi compara os seus inimigos a um caçador que arma o laço ou um alçapão, dependendo aí se você já foi da roça, se você tinha esse costume de pegar passarinho, usava-se muito o alçapão, que era a espécie de um caixote tampado e se colocava comida ali dentro e deixava ele armado. Então, quando o passarinho era atraído por aquela comida e ele entrava dentro daquele alçapão, pisava no pinguelete e desarmava, era impossível o pássaro sair dali. Aí aqui Davi está dizendo, olha só que coisa interessante, ó. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Ou seja, os inimigos do povo de Deus não lograram êxito quando armaram o laço.
não lograram êxito quando armaram o laço. Fazendo uma aplicação aqui para a nossa salvação, nós também estávamos enlaçados pelo pecado. As cordas do pecado nos amarrou. Mas aí na cruz, Jesus Cristo, derramando seu sangue, libertou-nos das amarras do pecado. E nós estamos livres. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um autor disse assim: eu tenho grande certeza de que não há um dia sequer em nossa vida em que Satanás não arme algum laço para a nossa alma, extremamente perigoso. Percebe? Não há um dia sequer, por isso que Paulo vai nos orientar em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. A gente não percebe, mas é uma batalha espiritual. Quem sabe Satanás não armou vários laços antes de você chegar aqui para tentar te pegar. Só que aí vem o Salmo 91, verso 3. Recebe essa palavra aí? Pois ele, Deus, livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O diabo pode até armar o laço, aí Deus vai lá e desarma. Que coisa linda. Que maravilhosa fuga. Que maravilhosa fuga. Então, são essas 5 metáforas que Davi usa para mostrar o grau de destruição que seria se não fosse a intervenção de Deus. Um comentarista bíblico, ele vai dizer algo muito interessante em relação a essas metáforas aqui, a esse grau de perigo. É um autor que comentou os Salmos de Romagem, o título é De Volta para Casa. Ele vai dizer assim: quando estavam diante de um grande perigo, provaram uma grande libertação. Por quê? Porque pertenciam a um grande Deus. A sua luta é grande? Deus é maior que a sua luta, viu? O problema que você está passando é difícil, para Deus não é nada. Se Ele liberar uma palavra, tudo isso vai passar. Se continua, é porque tem um propósito nisso. Deus sabe o que faz. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus sabe o que está fazendo. Caminhando para o fim, e no verso 8, depois de tanto livramento, depois de ver a mão soberana de Deus agindo em seu favor, Davi não poderia terminar de forma diferente. Ele termina o Salmo dizendo assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O livro de Gênesis, que é o livro da criação, o primeiro verso diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Isso já é suficiente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E todas essas metáforas aqui que eu compartilhei com vocês, a metáfora do terremoto, a metáfora da enchente, a metáfora da fornalha acesa, a metáfora do leão com sua presa, a metáfora da armadilha de pássaros, elas são feitas aqui na terra. São feitas para tentar pegar o povo de Deus nos domínios de Deus, que Ele é o Criador. É por isso que Deus nunca vai permitir que essas armadilhas aqui peguem você. Como eu já falei, se pegar é porque tem um propósito. Porque Deus é soberano. Tem um salmo que diz: minha é a terra e toda a sua plenitude. O Salmo 121, ele vai repetir essa mesma expressão. Ele vai dizer assim, verso 1 e o 2 do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro, ele vem de Deus. Ele vem do Senhor. Não espere socorro para as suas dificuldades de outras fontes. Pode até vir, mas espere em Deus. Espere no socorro do Senhor. Está no nome do Senhor. O nome do Senhor é o próprio Deus. Por isso que Provérbios 18:10, guarde esse texto no seu coração, essa palavra que mexe com a gente. Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. O nome do Senhor é uma torre forte. O Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: a nossa esperança para o futuro, a nossa base para a confiança em todas as provações presentes e futuras está em o nome do Senhor. O caráter revelado do Senhor é a nossa base para a confiança. A sua pessoa é a nossa fundação segura de força. Deus, que criou os céus e a terra, o nome do Senhor. O Isaac Watts, que foi um grande poeta, refletindo sobre a obra da criação, ele vai cantar um poema, e eu peguei parte desse poema para compartilhar com vocês, e olha que coisa belíssima. Ele vai dizer assim: eu canto o tremendo poder de Deus, que fez surgir as montanhas, que espalhou os mares sem fim e criou os sublimes céus. Eu canto a sabedoria que ordenou o sol para governar o dia. A lua brilha cheia sob seu comando, e todas as estrelas lhe obedecem. Que coisa linda! O Deus Criador dos céus e da terra, é dele que vem o nosso socorro. Amados, é impossível pegar um punhado de letras e jogar para o alto e se formar um livro quando cair no chão. Não tem como olhar para o vasto universo e pensar que isso surgiu do acaso ou de uma explosão, não. Foi o haja de Deus. Haja luz, e foi acontecendo pelo poder da sua palavra. Então, o seu socorro, meu amado, minha amada, vem de Deus, vem do Deus Criador dos céus e da terra. Então, acho que isso seria o suficiente para acalmar o nosso coração, não é? Saber que há um Deus no céu que guarda o seu povo, que se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Se não fosse a intervenção divina em nosso favor, o que seria de nós? Por isso,
Esse salmo deve gerar gratidão no nosso coração, amado. Deve gerar gratidão em nosso coração. Vamos partir para as aplicações e caminhar para o fim. Eu extraí 2 aplicações aqui desse saltério para a nossa vida. A primeira, nunca foi sorte. Nunca foi as nossas habilidades. Sempre foi Deus. Ou seja, se não fosse o Senhor, pense nisso. Tá bom? Nunca foi sorte, amado. Tudo aquilo que acontece na sua vida, todo o livramento, nunca deixe o orgulho dominar o seu coração e o meu, a ponto de achar que foi algum tipo de habilidade nossa, de alguma capacidade nossa, que nos tirou de uma situação adversa. Misericórdia se pensarmos assim. Eu falo isso porque tem muita gente que, no apogeu da arrogância, embriagados pela soberba, dizem assim: não vai eu trabalhar não para ver, não vai eu estudar não para ver, que Deus que nada, é eu que me esforço, a minha casa, o meu carro, os meus bens, a minha despensa cheia de alimento, foi porque eu acordei de madrugada, eu trabalhei, eu me esforcei. Só falta chegar diante do espelho e cantar aquele hino da harpa: quão grandioso és tu. Mas observe, ok, você estudou, você se qualificou, você é esforçado no trabalho e tem que ser mesmo, mas não se esqueça de uma coisa: se a mão da providência não conservar o seu coração bombeando sangue, no outro dia não tem trabalho, tem é caixão e vela. A gente se esquece disso. Se a orgulho, a soberba de muitas pessoas achar que tudo é por ela, que acontece por ela, mas se a mão da providência não conservar a sua vida e o seu coração parar, não tem médico no planeta que faça ele voltar a bater novamente. Então, sempre foi Deus, amado. Sempre, sempre, sempre. Sempre foi e sempre será. Isso aqui é para destruir toda a altivez de espírito, toda a arrogância. Nunca foi Deus. Se Deus um dia, por um segundo de milésimo, soltar da sua mão, já é o suficiente. É aquilo que o Santo Agostinho falou: Senhor, sem ti eu sou um guia para a minha própria destruição. Então, sempre foi Deus, gente. Sempre foi Deus. Pense nisso. A segunda, esse salmo deve gerar gratidão em nosso coração pelos feitos do Senhor em nosso favor. Gratidão, gente. Alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. Por isso, o Salmo 116, verso 2, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei ao Senhor? O salmista reconhecendo que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo aquilo que você tem é dádiva de Deus, meu amado. É dádiva de Deus. Alguém já disse o seguinte, que a gratidão, ela transforma aquilo que temos em suficiente para a vida. Se você está orando a Deus por algo e Ele ainda não te deu, é porque aquilo que você tem agora é o suficiente para você viver. Se Ele não te deu ainda o que você está pedindo, é o que você tem agora é o suficiente para sobreviver. É só você se ligar nesse mistério. É o suficiente para você. O comer, o beber e o vestir, Jesus já garantiu. Basta você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque essas coisas serão acrescentadas. O Salmo 59, verso 16 e 17, Davi: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia,
pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Gratidão por Deus ser o nosso alto refúgio e ser a nossa misericórdia. Eu quero terminar, já deu a minha hora aqui, com uma ilustração extraída do livro de Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho. Eu achei muito interessante essa ilustração aqui, eu quero compartilhar com vocês. Ele vai dizer que numa casa de 2 andares estava pegando fogo. Uma casa de 2 andares, aconteceu um incêndio. E ali a família, pai, mãe, vários filhos, estava saindo. Quando o menino mais novo ficou aterrorizado, fugiu de sua mãe e subiu correndo as escadas. Ele, de repente, apareceu numa janela do andar superior, chorando, como louco em meio à fumaça. Seu pai, do lado de fora, gritava: "Pule, filho, pule, eu pego você." O menino gritou: "Mas, papai, eu não consigo ver o Senhor." Aí o pai respondeu: "Eu sei, meu filho, mas eu estou vendo você." Imagina a situação, o filho no meio daquela fumaça, daquele fogo, e o pai falou: "Pula, filho, o papai pega você." Aí o filho falou: "Papai, eu não estou te vendo." Mas o pai falou: "Mas eu estou vendo você." Qual é a aplicação aqui? Tem situações na nossa vida que se levantam as enchentes, os laços são armados, a fornalha fica incandescente, os leões rugem, e a gente fica tão desesperado, a vista fica tão embaçada que parece que a gente não está vendo Deus. A gente clama como Abacuque: "Até quando, Senhor?" A gente parece que não vê Deus nas situações adversas. Parece que a gente ora e nada acontece. Mas Deus está vendo você. Você pode não estar vendo Ele por conta da situação adversa, mas Ele está vendo você. E isso faz toda a diferença. Deus está vendo você. É aquilo que Ele falou para Moisés, quando o povo estava escravizado lá no Egito. E Ele disse assim: "Moisés, eu vou usar você como libertador, porque eu tenho visto a aflição do meu povo." Deus está vendo a sua aflição. Não se desespere. Ele está do seu lado. Hoje eu estava lendo o capítulo 6 de Esté. E o interessante é que no livro de Esté não aparece o nome de Deus. Mas se você ler toda a narrativa, você vai ver a ação da providência de Deus. Primeiro, o rei perdeu o sono. Olha só que interessante. O rei perdeu o sono. E ele mandou trazer um livro. Livro das Crônicas Reais. Era o livro onde ficavam registradas as benfeitorias que era feita em favor do rei. Imagina, tanta programação para um rei fazer, e ele mandou pegar um livro, Débora, eu quero ler um livro. E trouxeram um livro para ele ler. E um dos seus oficiais abriu o livro, e caiu justamente aonde? Na benfeitoria que Mardoqueu tinha feito em favor do rei, porque ele descobriu uma conspiração
de 2 oficiais do rei, chamado Bigtana, a forca preparada para matar Mardoqueu, Amã. Olha que interessante, gente, o rei preparou um cenário de honra para Mardoqueu, e estava vindo alguém com a forca para matar Mardoqueu. Ah, se eu fosse penteca novamente, gente, eu ia dizer o seguinte: aquele que preparou a forca para você, o rei já preparou um cenário de honra, não vai acontecer nada não. Mas esse não é o meu ponto aqui. O meu ponto aqui é para mostrar o seguinte: como Deus está vendo a sua situação. Como Deus ele está do seu lado. Se Deus é por nós, amém. Senhor, a tua palavra, ela é muito rica. A tua palavra mexe com o nosso coração. Meu Deus, que texto precioso é o Salmo 124. Nos rendemos em adoração nessa noite e reconhecemos, ó Deus. Se não reconhecemos isso, quebra o orgulho do nosso coração, Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Aplica essa palavra, ó Pai, no nosso coração, no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Que eles saiam daqui nessa convicção que o Senhor está do nosso lado. São palavras de Jesus, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os meses do ano, as eras vindouras. Deus sempre estará conosco. Muito obrigado, ó Pai. Que bênção receber do Senhor essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.